Olá, bom dia. Tudo bem, Edson? Como é que você está? Oi, bom dia. Tudo bom? Beleza. Finalmente a gente se conheceu não presencialmente, né? Mas fora do WhatsApp. Tudo certo? Tudo certo. Essa foi a sessão que o Maurício pediu para você atuar como titular? Ou é Foi. outra? Não, Foi foi essa. essa? Tá, beleza. Não, tudo bem. Era só para verificar se tinha corrido tudo bem e tal. Beleza. É, Qualquer coisa, me dá um toque lá no WhatsApp, tá? Tá certo. Eu tô passando pelas outras salas, mas eu tô por aqui, Tá tá bom? certo. Valeu, cara. Boa sessão aí pra Valeu. vocês. Tchau, tchau.
Bom dia, bom dia. Oi, bom dia.
Pessoal, bom dia. O moderador ele tá só finalizando umas coisas, porque deu erro no Zoom dele, viu? Ele entra já. Ô, Juliane, tudo bom? Não sou o moderador, não. Sou só o assessor, viu? O moderador tá já aparecendo aí. Pronto. Bom dia. Entrou agora. Bom dia, Cláudio. Bom dia, eu estava tentando ativar o microfone aqui, Edson. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado pela paciência aí, pessoal, mas o Zoom pediu atualização. Bom dia a todos. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar início às apresentações. Nós temos em torno de 30 minutos para cada um entre apresentar e abrir a palavra, né? Então, encerraremos a sessão às 10 horas. Edson, você gostaria de falar alguma coisa antes de começar? Tá escutando vocês? Não estou ouvindo. Ainda. Estão escutando? Eu não estou escutando. Estou escutando o Edson, mas não estou escutando mais ninguém.
O áudio tá saindo com som aí para vocês, o vídeo? Não, não tô vendo. Vídeo não. Edson, para compartilhamento, compartilha de novo e tem uma caixinha Enable Sound ou Share with Sound na lateral direita, lá no Ah. Zoom. Só um minuto. Vou fazer de novo. Recorte de empresas Agora foi? do Mato Grosso. Olá, Agora tudo sim. bom? Meu nome é Gabriel Guapo. Podemos começar então? Podemos. A palavra, então, Edson, podemos passar a palavra para o Gabriel Guapo. Certo. Quer que eu dê play logo, Gabriel? Não. Sim, acho que já pode começar já com o vídeo. E esse é o meu trabalho sobre os impactos do uso das redes/mídias sociais. Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel Guapo e esse é o meu trabalho sobre os impactos do uso das redes/mídias sociais na comunicação empresarial. Um recorte de empresas do Mato Grosso. Eu fiz ele em coautoria com a professora doutora Kelly Perezari e nós somos da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. O tema desse trabalho é os impactos das redes/mídias sociais na comunicação empresarial. E a questão problema dele é: quais são os impactos do uso das redes/mídias digitais na comunicação empresarial e como esses impactos influenciam os resultados das organizações. O objetivo geral dele é compreender como as empresas utilizam as redes sociais na comunicação empresarial e os efeitos dessa adoção na agilidade, eficiência e produtividade organizacional. Os objetivos específicos são identificar quais as redes/mídias sociais têm sido mais utilizadas na comunicação empresarial, compreender como as empresas utilizam as redes/mídias digitais nos processos de comunicação empresarial, investigar os efeitos da adoção das mídias/redes digitais dentro da organização. A justificativa dele se deve pela relevância crescente das redes sociais como ferramentas de comunicação empresarial, o impacto na forma como as organizações se relacionam com os seus públicos e também preenche uma lacuna de conhecimento sobre como as empresas estão adotando e lidando com as redes sociais em seus processos comunicativos, especialmente em diferentes setores empresariais. A comunicação empresarial, de acordo com o Neiva, ela pode ser encontrada em duas frentes. Dentro da organização, sendo elas a forma como ela se comunica com os seus públicos que estão diretamente ligados ao processo de criação e desenvolvimento e crescimento, e a forma como o público externo enxerga a organização e como ela se comunica com ela mesma. Para Romano, a comunicação digital, com o passar do tempo, foi se adaptando ao uso da internet, fez com que ela se tornasse uma ferramenta essencial para concretizar operações sociais e econômicas. As redes sociais, de acordo com Marteletto, 2001, valorizam os elos informacionais e as relações em detrimento das estruturas hierárquicas, impactando tanto a esfera informal das relações sociais quanto as interações com o Estado e outras instituições representativas. A metodologia usada para realizar esse trabalho foi uma abordagem qualitativa, né, visando compreender melhor os impactos da comunicação digital na comunicação empresarial. Foram realizadas entrevistas com 18 pessoas, sendo elas gestores, colaboradores e clientes dos ramos de alimentício, né, vestuário educacional, reparação automotiva, indústria têxtil e móveis planejados. A coleta ela foi realizada através de roteiro semi-estruturado, que foi previamente elaborado, né, e utilizado durante as entrevistas. E o método, né, para analisar os dados foi a análise categorial, que foi utilizado visando examinar o texto de forma abrangente, classificando as respostas das entrevistas em categorias que respondem aos objetivos específicos desta pesquisa, de acordo com Bardan, 1977. Agora, analisando os resultados, né, a gente consegue analisar através desse quadro que foi elaborado a partir dos dados, que tanto gestores quanto clientes como colaboradores, né, têm uma preferência pelo WhatsApp, sendo ele o principal meio de comunicação evidenciado, né, pela sua imediatez nas interações, a facilidade de acesso e a praticidade que a plataforma
plataforma oferece, tornando uma ferramenta eficaz e profissional para a comunicação, especialmente no contexto brasileiro, de acordo com o Fernandes 2016. Com isso, a gente conclui que o WhatsApp e o Instagram são as redes sociais mais utilizadas para a comunicação empresarial, de acordo com a maioria dos entrevistados. Como essas mídias são utilizadas, né? Ao analisar as respostas fornecidas pelo gestor 2 e pelo gestor 6, a gente consegue ter alguns insights como essas mídias são empregadas. O gestor 2, ele foca mais na postagem, diz que a postagem dos produtos, né, e a comunicação com o cliente, principalmente vai ajudar ele, né? Nós usamos o Instagram como vitrine, como o próprio mesmo disse, para chamar a atenção do nosso público, já que o primeiro contato é através da rede social. O gestor 6 já vai dizer que utiliza para venda, para comunicar o trabalho, adquirir novos clientes e expor ideias, além de divulgar novas vagas de emprego. Essa análise destaca a importância das redes sociais na comunicação empresarial e como a adaptação às mídias digitais é essencial para atender às necessidades do público-alvo e manter a relevância no mercado. Como elas são utilizadas? Tal adaptação, conforme mencionado anteriormente, foi necessária, já que o mercado, de acordo com o gestor 5, mudou bastante. Volto a frisar a questão do WhatsApp. Hoje é tudo muito instantâneo, pois você bate uma foto de um produto novo, por exemplo, e ele já, na mesma hora, chega para um cliente ou um representante. Então, a informação hoje é muito rápida. O gestor 6 traz que nós temos que caminhar junto com a tecnologia. Então, com certeza, trouxe mudança, já que antes o boca a boca era muito forte. Hoje isso mudou, já que o Instagram ajuda muito a converter uma venda, ou seja, sem ele, nós corremos o risco de ficar para trás. Isso pode ser justificado pelos conjuntos de novas estratégias mercadológicas desenvolvidas e intermediadas através dos processos de comunicação digital, conforme destacado por Primo 2007. Os efeitos dentro da organização. Os gestores, como líderes e tomadores de decisão, podem ser influenciados pela agilidade na comunicação proporcionadas por essas redes, né, o que pode resultar em mais eficiência e capacidade de atender às demandas. Né? Esse uso ele trouxe algumas tendências, conforme evidenciado por G2 e G6. O gestor 2 vai dizer que nós temos o delivery dos nossos produtos, que graças aos atendimentos online, conseguimos implantar esse novo sistema que antes não realizávamos. O gestor 6 diz, com certeza, pois com as redes nós conseguimos ver o trabalho de outras empresas, fora daqui, que servem de inspiração e também nos impulsionam a melhorar, além de saber que o mercado está exigindo do nosso trabalho. Né? Essas respostas, elas evidenciam como as plataformas digitais têm sido fundamental para a inovação e expansão de serviços, né? Além de impulsionar melhoria significativa. Elas vão desempenhar também um papel crucial na comunicação e influenciam diretamente a interação com clientes e divulgam, né, produtos como apontados por Paulino et al. 2018. Além disso, sobre a ótica dos colaboradores, né, a gente também tem o que C3 e C6 vai dizer. C3 traz, elas influenciaram a gente a melhorar a visibilidade da empresa. No caso, tivemos que melhorar a fachada da empresa para atrair mais público para o negócio. C6 vai dizer, eu acho que a tendência agora das redes sociais é o Instagram e o TikTok. Estão trazendo uma nova rede de trabalho para a gente mostrar o nosso trabalho para outras pessoas, conhecer a qualidade dele e a gente também consegue buscar outros tipos de tendência. Segundo Santos, et al. 2019, a presença online é essencial para atrair e reter clientes, sendo fundamental investir em estratégias de marketing digital para melhorar a visibilidade e a imagem da empresa. C1 vai frisar, né? Trouxeram melhoria e muito pela facilidade de comunicação, pelo custo barato da comunicação. C4 também diz, trouxeram melhoria na questão do produto, pois as redes sociais é mais fácil de você dar um feedback, né? E com isso, conseguir melhorar o produto para o cliente, no caso dele precisar de alguma modificação. Agora, sobre as considerações finais, né, em relação à identificação das redes / mídias sociais mais utilizadas na comunicação empresarial, foi possível observar que plataformas como Facebook, Instagram e principalmente o WhatsApp foi amplamente mencionado pelos participantes. No que diz respeito à compreensão dos usos dessas mídias / redes no processo de comunicação, os dados coletados revelaram que as empresas adotam estratégias diversificadas, incluindo desde a divulgação de informações institucionais até o atendimento ao cliente por meio de canais digitais. Quanto à investigação dos efeitos da adoção das redes / mídias digitais na agilidade, eficiência e produtividade das organizações, os resultados indicaram que a utilização dessas ferramentas contribuiu positivamente para a otimização de processos internos e externos, refletindo em ganhos de eficiência e produtividade para as empresas estudadas.
Algumas limitações, né? A amostra pode não ter representado totalmente a diversidade de empresas, né? O que limita, né, e generaliza os resultados de certa maneira. O período também pode ter sido restritivo, né, não abrangendo variações sazonais ou contextuais. Algumas possibilidades de melhoria seria talvez ampliar a amostra e diversificar os setores estudados, conforme destacado por Lacatos, de 2017, a fim de conseguir uma compreensão mais abrangente dos impactos das redes. Outra sugestão para pesquisas futuras seria explorar diferentes tipos de estratégias de comunicação digital utilizada pelas empresas e como essas estratégias se relacionam com os resultados organizacionais. Também investigar as influências das redes sociais na construção da imagem e reputação das empresas, bem como seu impacto nas relações com stakeholders. Poderia fornecer insights adicionais sobre o papel dessas plataformas na comunicação empresarial. Bem, aqui está um pouquinho das referências bibliográficas, né? Nevo com comunicação nas organizações, Bardan, né, na análise de conteúdo, Romano sobre a comunicação digital, Tomael sobre as redes digitais e Fernandes também sobre a evolução da comunicação, né? Deixo também o meu agradecimento e muito obrigado pela oportunidade de expor meu trabalho. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Excelente vídeo aí com a apresentação, bem esclarecedor. A gente abre a palavra agora, se os participantes quiserem fazer um questionamento, algum comentário. Enquanto pensam aí, eu já gostaria de agradecer o que eu deveria ter feito no início da sessão, mas o apuro ali de atualizar o Zoom me deixou atônito. É muito bacana participar desse evento que é tradicional no Brasil e que muita gente conhece no exterior. Nós temos muitos participantes estrangeiros e abre muitas conexões no nosso networking. A gente acaba fazendo muitas ligações acadêmicas aí durante esse evento e é muito bacana poder participar aqui. Eu fui da USP também, aí com o professor Almir Ferreira de Souza, foi meu orientador. Então é uma honra gigantesca estar aqui junto com o Edson aí, moderando essa mesa. Alguém gostaria de falar? Não, o próprio Gabriel quer fazer um fechamento? Então, eu agradeço também grandemente a professora orientadora Kelly, né? Ela que me ajudou a conduzir o trabalho. Foi bem complicado fazer ele é um trabalho de graduação, né, do meu TCC, depois a gente aperfeiçoou ele, né, para conseguir estar publicando aqui no SAMEAD. E eu vim de um período que eu participei, eu estive, né, eu comecei a faculdade, aí teve a pandemia, então, assim, foi bem complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, né, a gente conseguiu vencer essa etapa e foi muito interessante fazer a pesquisa, né, eu só gostaria de ter tido mais tempo para fazer, porque, assim, até como uma das limitações que eu disse, é um campo muito amplo e, de repente, poderia, sim, ser pesquisado por mais empresas, né? Fazer uma pesquisa um pouquinho mais delongada aí, que eu conseguisse fazer com mais tempo, né? Questão de 1 ano, 2 anos, assim, seria bem interessante. Eu conseguiria trazer, talvez, algumas opiniões e resultados, talvez, diferentes, um pouco do que eu consegui. Mas, no geral, eu achei que ela ficou bem completa, ficou muito boa, na minha opinião, né? Claro. E é isso, eu tenho só a agradecer mesmo e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto à discussão. Eu tenho uma grande oportunidade mesmo, que é estudar aí junto com a professora Kelly, para poder fazer um trabalho de excelência. E, na verdade, você plantou uma semente muito interessante aí, que dá para abrir isso para mestrado, para doutorado, para pós-doutorado. Tem muita coisa para estudar nesse campo aí das mídias digitais. E o WhatsApp é um caso sui generis do Brasil. O brasileiro adotou o WhatsApp como principal ferramenta de comunicação em alguns setores, né? Você Sim, pede para alguém te ligar, ou você liga para alguém, você fala, eu não atendo mais telefone, eu só atendo WhatsApp. só tendo o WhatsApp, Está é isso aí, mudando isso é a verdade. cultura aí em cima de uma ferramenta, né? Professora Kelly, gostaria de fazer algum comentário? Então, gostaria de agradecer a oportunidade e a participação aí do evento. O Gabriel é um, vamos falar, vamos lamber um pouco a cria, né? Os professores. Mas ele é um aluno muito esforçado, foi muito dedicado, realmente ele vivenciou, ele trabalha também, atua um pouco nessa área, né, em algum desses setores, então ele acompanhou vamos dizer assim,
aquele boom que todo mundo, pela pandemia, para o bem e para o mal, né, pela pandemia, foi forçado a se adequar. E a gente conversava muito porque algumas empresas dos nichos que ele pesquisou também, né, dos setores, algumas sucumbiram, muitas, eu diria, e outras, né, se conseguiram se eu falei, é o destaque, né? Aqueles que, mesmo em tempo de crise, conseguem driblar, conseguem estratégias e se reinventar. Eu acho que as mídias digitais trouxeram isso para a gente, e eu também concordo contigo, professor, que é um espaço, porque a gente tem isso para sondado pelas grandes organizações, né? Mas pelas pequenas e médias empresas é pouco. Eu li ainda ontem um texto acho que do tecnológico de um grupo de pesquisa de Campinas, sondando o impacto dessas mídias nas universidades federais, que também se tem pouco sobre isso, né? Qual o retorno que as universidades estão buscando por meio dessas mídias para seus públicos, né? Também é um assunto muito interessante, foi publicado no Journal Fora, e deixa aí, né, aguça as nossas ideias para futuras pesquisas. Mas eu queria agradecer mesmo ao empenho do Gabriel e agradecer a presença de todos para a gente ter esse espaço aí para compartilhar. Obrigada. Obrigado, professora Kelly, pelas palavras aí de incentivo aí ao Gabriel e a todos que estão acompanhando aqui. Edson, alguma consideração? Não? Passamos, mais alguém quer falar? Senão passaremos à próxima apresentação. Então tá, a próxima então, Só por queria favor, testar meu Edson. áudio para ver se está funcionando certinho. Eu demorei um pouco a entrar. Funcionando. Perfeito, obrigada. Vamos para o próximo, então. Vamos seguir a mesma ordem do site, tá certo, pessoal? Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a apresentação do artigo Transformação Digital nas Pequenas e Médias Empresas. É uma revisão sistemática do tipo integrativo que se encaixa na área Estratégia em Organizações. Esse artigo ele foi escrito pelos autores que aparecem agora na tela. Então, o da primeira imagem é o Abimael Ouro, que é doutor em administração. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em administração, ProPADM, na Universidade Federal de Sergipe, UFS. A Flávia Estevão, que vos fala, secretária executiva e mestranda em administração pelo ProPADM UFES. O terceiro é o Wagner Sá, ele é administrador e mestrando em administração também pelo ProPADM UFES. A transformação digital, ela acaba se apresentando como um grande motor de mudanças nas empresas. Ela vem moldando a maneira como as empresas podem gerenciar as suas organizações. Então, essa visão, ela não só afirma, mas ela também destaca o papel que é central da transformação digital na reconfiguração do cenário empresarial. Ou seja, as novas tecnologias, elas não apenas alteram a forma como as empresas operam, elas também abrem um leque muito maior para que sejam criados outros possíveis modelos de negócios e também que haja uma oferta de produtos diferenciados e serviços inovadores. Dando sequência, essa nuvem de palavras, ela tem o objetivo de apresentar o processo ao qual a transformação digital está diretamente vinculada. Então, é um processo que impacta diretamente na competitividade e a produtividade das pequenas e médias empresas, porque para alcançar esses resultados, as empresas precisam se adaptar às novas tecnologias e assim investir no desenvolvimento das suas equipes. A digitalização, ela é o primeiro passo nesse processo, porque permite que as empresas elas coletem e analisem os dados para tomar decisões mais estratégicas. Dando início ao tópico 2, que apresenta o referencial, um pouco, na verdade, do referencial do artigo, os autores Packmore, Brick e Paul, lá em 2023,
eles apresentaram que a transformação digital, ela engloba a digitalização dos processos internos e também a oferta de produtos e serviços digitalizados. E isso resulta em um aumento da satisfação do cliente. Então, essa transformação, ela exige mudanças constantes que sejam baseadas na tecnologia e que impulsionem a inovação e a adaptação nas organizações. Conforme Spinoza e Soriano, também lá em 2023, o uso de recursos tecnológicos acaba fomentando a inovação e melhora as estratégias de tomada de decisão, resultando em melhores experiências para os clientes e para a empresa. Acaba que a jornada da transformação digital, ela exige um processo de ampliação tecnológica contínua, ou seja, há a necessidade de desenvolvimento de novas habilidades por parte dos colaboradores. Então, os envolvidos no processo, desde a parte inicial da atividade da empresa até a parte fim da atividade principal da empresa, essas pessoas precisam ser estimuladas a se desenvolverem constantemente e precisam receber oportunidades de participação em cursos, participação em treinamentos. Isso acaba sendo fundamental para que as equipes possam adquirir as competências necessárias para operar em um ambiente digital. A transformação digital, ela fomenta a produtividade, permite que as empresas continuem seus objetivos com as maneiras digitais de transformação. E essa combinação entre tecnologia, processo, pessoas, acaba sendo etapas essenciais do processo, porque para alcançar o sucesso na transformação digital, deve haver uma combinação entre tecnologia, colaboração entre as pessoas envolvidas nesse processo. A metodologia dessa pesquisa, ela é apresentada em 3 partes, porque foi uma revisão sistemática de literatura do tipo integrativa, como apresenta Botelho, Cunha e Macedo. A base de dados escolhida para a busca dos artigos foi a Web of Science. A coleta de dados, ela se iniciou em maio e findou em junho de 2024, esse foi o protocolo de busca, e a análise aconteceu por meio de uma abordagem qualitativa, com análise de conteúdo de caráter descritivo, conforme apresenta Bardan lá em 2016. Ao analisar os resultados apresentados, podemos identificar 4 principais contribuições. A primeira é inovação, e alguns autores eles destacam que a inovação ela tem grande importância porque ela está ligada à capacidade inovadora dentro das PMEs. Então, a inovação digital, nesse contexto, ela acaba indo além da simples adoção de novas tecnologias, porque ela permite que envolva a capacidade de utilizar essas tecnologias de forma mais criativa, para, assim, desenvolver novos produtos, serviços e até mesmo modelos de negócio. O segundo que são as estratégias de negócios digitais, elas já se referem a um conjunto de ações e abordagens que as empresas elas adotam ou que elas podem adotar ao explorar e também maximizar as oportunidades que são oferecidas pelo ambiente digital com o avanço da tecnologia e, assim, com o crescimento das ações no cenário onde elas estão inseridas, que permite que haja uma ampliação da presença do negócio, permite que haja um aumento da visibilidade e permite também uma maior interação e relacionamento com o cliente. Desafios e oportunidades. A transformação digital, ela representa uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas, mas também apresenta desafios significativos. Então, uma PME, ao decidir adotar maneiras inovadoras, ao decidir iniciar o processo de transformação digital, ela precisa compreender o cenário ao qual ela está inserido e entender as barreiras para, assim, adotar as medidas adequadas, porque as empresas elas podem superar esses desafios e podem aproveitar os benefícios da digitalização. E uma maneira que as PMEs podem se inserir nesse cenário de sustentabilidade e responsabilidade social é a redução do impacto ambiental, ou seja, com a digitalização dos processos, a redução do consumo de papel, redução de energia e alguns outros recursos naturais. Considerações finais. Bom, nesse estudo, nós analisamos as principais contribuições da transformação digital em pequenas e médias empresas dos últimos 10 anos e identificamos as inovações tecnológicas adotadas pelas empresas, elas se destacam e
um desses pontos é a gestão dos processos de tecnologia da informação, e outro ponto que são as habilidades dos colaboradores como fundamentais para o sucesso organizacional. Então, a aplicação eficaz de estratégias impacta diretamente o desempenho das empresas. Em resumo, a transformação digital está revolucionando a forma como as pequenas e médias empresas operam. Isso já é um fato, então essa reflexão acaba sendo muito válida porque, em pleno século XXI, isso acaba sendo cada vez mais atual. Ao otimizar os processos, melhorar a experiência do cliente e alcançar novos mercados, as empresas que adotam novas tecnologias, elas acabam colhendo frutos significativos. Por isso, nós deixamos um convite para que visitem o artigo e verifiquem o quadro 4, onde apresentamos as principais contribuições da transformação digital nas pequenas e médias empresas dos últimos 10 anos. E muito obrigada pelo seu tempo. Tudo bem, obrigado, Flávio, pela apresentação. Excelente vídeo, bem claro. Agora, então, deixamos a palavra aberta, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário, então, Flávio. Também é um trabalho que deixa, assim, margem para muitos outros estudos, né? O que é bacana da academia é isso, né? O conhecimento vai se abrindo em árvore, não acaba mais. O pessoal, já estudou tudo sobre o assunto. Não, tem muita coisa. O professor Almir, meu orientador aí do pós-doutorado, o professor trabalha com micro e pequenas empresas há muitos anos. E eu tive a oportunidade de fazer com ele um trabalho sobre small caps, né, na Bolsa de Valores, mas pensando na abertura de pequenos negócios na Bolsa de Valores. Uma coisa que a gente vê pouco no Brasil é pensar em Bolsa de Valores quando abre a empresa já, né? E aí as empresas apanham depois, quando crescem, né? Então, nós temos muita coisa ainda para trocar de experiência aí, por isso que eu valorizo tanto o SEMEAD, que é um evento bastante democrático, você tem talentos aí do Brasil todo, de fora, então, que bom que vocês estão aqui, que estamos aqui, aproveitando. Flávia, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria, assim, vocês conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo. É, esse foi um artigo que nós fizemos para uma disciplina específica, mas foi uma construção assim, muito trabalhosa, mas também muito bacana de se produzir, porque é um cenário que às vezes a gente não imagina, que parece tão simples de um modo que está mais imerso na teoria, imerso muito dentro da área, não imagina que o cenário real de como acontece nas pequenas e médias empresas, por exemplo, que são o foco do nosso estudo, realmente aparecem muitas dificuldades e muitas barreiras que eles acabam tendo como praticamente impossíveis de vencer. E, de fato, não é assim. Existem maneiras que eles podem usufruir, que eles podem adotar, que são acessíveis aos pequenos também, que são acessíveis aos médios e que eles conseguem, de fato, ter essa transformação e, assim, ter redução de custos, ter melhoria na hora de fazer seus processos, na descrição do seu serviço, na hora de atender o próprio cliente. Então, foi uma ressalva que ficou muito para mim, enquanto autora desse trabalho, de que às vezes a gente fica tão imerso, entendendo que está todo mundo naquele mesmo barco, entendendo que aquilo funciona e sabe, já tem aquele conhecimento, mas que na prática realmente não é assim. Então, quando a gente construiu e tentou montar um quadro para que um pequeno empreendedor ele pudesse no futuro assim, ter acesso a esse material e entender, nossa, e se enxergar enquanto pessoa que pode adotar aquela sugestão X que está no material, eu acho que seria muito, muito válido. Então, foi particularmente, acho que a contribuição que eu espero ter feito, assim, na pesquisa, no trabalho, de forma mais abrangente. Muito bacana, muito bacana. Como você se interessa pelo investimento em TI, tecnologia para desenvolvimento de empresas, tem um trabalho muito legal, já antiguinho, deve ser 2015, por aí, 14, 15, 16, de uma menina que estudou, é Franciane Bortoluzzi o nome dela. Ela estudou o investimento lá desde os anos 90 em TI por cooperativas. E ela encontrou uma relação direta entre investimento em TI e crescimento do patrimônio líquido, a geração da riqueza das empresas. Foi muito legal. Então, volta e meia, a gente vê quem está pesquisando isso, a gente recomenda, porque você pode ter uns insights ali para continuar teus estudos. Até uma curiosidade, porque a ideia inicial era fazer a revisão dos últimos 5 anos. Mas
como a gente teve dificuldade de encontrar material, e foi até uma surpresa para a gente. Então, nós, em conversa com o professor, nós já que era uma atividade disciplina, decidimos abranger o período para os últimos 10 anos. Então, realmente, existem muitas lacunas ainda e muito espaço para pesquisa nesse cenário de transformação digital e pequenas e médias empresas. Isso, para mim, particularmente, foi uma coisa que me surpreendeu. Era só uma curiosidade que eu queria ressaltar. Mas essa dificuldade eu vejo como uma oportunidade de você ser pioneiro aí, junto com outros que estão estudando também agora. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Perguntas? Então, passo a palavra para o Edson, então. Quer fazer algum comentário, Edson, ou passamos para o próximo? Eu sou o Túlio, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás. Sou orientado pelo professor Alex Fabiani e esse artigo foi produzido juntamente com ele. O título do artigo é Planejamento Estratégico e Gestão da Informação em Pequenas e Médias Empresas. Em primeiro lugar, é importante compreender qual é o contexto em que esse artigo foi produzido. O mercado atualmente é dinâmico e competitivo, então ele exige que as organizações se adaptem, se reinventem e adotem estratégias e desenvolvam outras ações que auxiliem a manter sua posição no mercado. Diante disso, as pequenas e médias empresas, apesar de apresentarem um potencial de geração de renda, de empregos e exercer um papel de contribuição no desenvolvimento econômico, conforme vários trabalhos, vários autores já explicitaram, elas ainda enfrentam desafios dentro da realidade delas. E durante a pesquisa na literatura, apesar de existirem muitos trabalhos que abordam planejamento estratégico e gestão da informação de forma individualizada dentro dessas empresas, nós observamos uma lacuna no que diz respeito a relacionar essas duas temáticas simultaneamente. Então, esse trabalho ele possui como objetivo analisar a relação entre planejamento estratégico e gestão da informação em pequenas e médias empresas a partir de uma revisão sistemática de literatura. Como referencial teórico dessa pesquisa são importantes dois conceitos. O primeiro é o de planejamento estratégico. Existem diversas abordagens, diversas formas diferentes com que os autores tratam isso, e eu trouxe duas que são basicamente o que embasaram o trabalho. A primeira é a perspectiva de Gummel, em que o planejamento estratégico é um processo que determina as metas e os objetivos de uma organização e permite que ela articule a visão e as estratégias para poder alcançar os objetivos. A segunda perspectiva é de Almeida e Oliveira, onde o planejamento estratégico ele deve abranger a organização como um todo. E isso ocorre porque ele tem como objetivo apresentar uma visão ampla e buscar utilizar esses recursos que a organização possui de forma mais eficaz, de modo que sirva de base para as decisões que forem tomadas dentro da organização. O segundo conceito é a gestão da informação. Segundo a perspectiva clássica de Davenport, que é, digamos que o pai de um dos primeiros modelos de gestão da informação, ela se baseia em como as pessoas criam, distribuem, compreendem e usam a informação. E numa perspectiva mais contemporânea, Valentin define a gestão da informação como uma área do conhecimento que engloba desde a identificação de necessidades informacionais até a disseminação e preservação das informações, de modo que o uso dessas informações apoia as atividades e a tomada de decisão dentro do contexto da organização. Quanto aos procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desse trabalho, foi realizada uma revisão sistemática segundo a perspectiva e as etapas propostas por O'Colly. Os artigos eles foram coletados das bases de dados Scopus e Web of Science, publicados em periódicos e que tenham sido escritos em língua portuguesa ou inglesa. Foram utilizados 2 scripts diferentes para buscar esses artigos, conforme apresentados adiante. E por meio dessa coleta foram inicialmente obtidos 40 artigos, sendo 30 deles na Scopus e 10 na Web of Science, e 18 desses foram excluídos por diferentes causas, como não ter acesso integral ao documento, não estar dentro do escopo da pesquisa e outras causas. Os 22 artigos restantes eles foram analisados com o suporte dos softwares NVivo e Eramutec, e onde foram aplicadas as técnicas de clusterização, análise fatorial e de similitude, e foram analisados de forma qualitativa.
Como parte dos principais resultados obtidos, foi desenvolvido um gráfico da análise fatorial por correspondência. Nesse gráfico, as palavras foram separadas em classes. Essas palavras foram coletadas a partir do resumo das palavras-chave dos artigos coletados, e essas classes, elas se relacionam. Quanto mais próximas essas palavras estão ao longo do eixo, mais próxima a relação entre elas. E quanto mais distantes, menos relacionadas essas palavras estão. Então, como a gente pode perceber por meio desse gráfico, existe uma relação maior entre as palavras das classes 4, 1 e 3, enquanto as classes 2 e 5 elas se relacionam menos com as demais classes. Então, essa foi uma das análises obtidas por meio da análise fatorial. A segunda análise principal ela foi feita baseada na análise de similitude. Nessa análise, as palavras elas estão divididas em grupos, em clusters, sendo que cada palavra é um ponto e esses pontos eles são ligados por meio de arestas. Quanto mais espessas essas arestas, maior a relação, maior o grau de relacionamento entre essas palavras. E esses grupos eles possuem palavras que estruturam eles. Então essas palavras elas são como se fossem as principais palavras desse grupo, que no caso são business, small, management e SMS. Nesse sentido da divisão de grupos, divisão dos artigos em clusters, foram identificados 5 grupos principais, onde os artigos foram divididos, cada um contendo o seu devido tema. Então, o primeiro diz respeito a produto, o segundo a business, a negócio, o terceiro cluster ele é relacionado a dados, o quarto é relacionado à inovação e o quinto cluster ele é relacionado principalmente à estratégia e pequenas empresas. Então, cada grupo, cada cluster possui um alinhamento temático diferente do outro. E os artigos foram separados baseado nisso. Para sintetizar os temas de cada cluster, foi desenvolvida uma tabela que sintetiza todos esses aspectos, todos os artigos e qual o tema central do grupo em que aquele artigo está envolvido. Então, por meio dessa tabela, é possível perceber de forma clara qual é o alinhamento temático daquele determinado cluster. Nessa tabela foi identificado o cluster, o tema central daquele cluster, os artigos que compõem, o ano de publicação de cada trabalho e os autores de cada trabalho também. Por fim, por meio desse trabalho, destacam-se primeiro uma contribuição metodológica, que é o uso de ferramentas de suporte à análise qualitativa em conjunto com o método de revisão, que é o uso do Iramutec e do NVivo. Também é possível identificar uma contribuição teórica, porque explora uma lacuna que estava presente na literatura, e também foi identificado que no meio desses desafios enfrentados pelas PMEs, as ferramentas de planejamento estratégico e gestão da informação podem desenvolver um papel impactante em diversos contextos e em diversos desafios que enfrentam. Quanto à limitação, essa pesquisa ela não exauriu completamente o tema, devido ao fato de que foram exploradas somente 2 bases de dados, e por isso sugere-se para futuras pesquisas que sejam realizadas pesquisas de cunho prático, de cunho empírico, além do cunho teórico, e é possível também acompanhar o processo de implementação de ferramentas ou verificar uma realidade onde já tenha sido implementado esse processo ou ferramenta de gestão da informação ou planejamento estratégico. Bom, obrigado, Túlio, pela excelente apresentação. Gostaria de abrir, então, a palavra para os demais participantes. Se alguém quiser fazer um questionamento, uma sugestão, considerações. Não? Uma pergunta. Oi, Não, Flávio. falou na apresentação, que ficou muito boa, inclusive, parabéns. Qual foi o software que você usou para fazer aqueles figuras? O segundo gráfico foi feito usando o Iramutec. Ele é um software que ele é gratuito, você
usa o corpus textual nele e você aplica as técnicas dentro dele mesmo, ele gera aqueles gráficos, você vai alterando algumas dimensões, algumas coisas que vão dando formas diferentes ao gráfico. Então, essa foi a ferramenta que a gente utilizou para construir. Aquele das palavras também? Tem 3 grupos de palavras de nome do Sim. exame. Pronto, O primeiro e o segundo foram usando o Iramotec. O terceiro foi utilizando o NVivo. O uso das duas ferramentas foi justamente para perceber quais seriam as diferenças da abordagem com um software e com o outro software também. Então, por isso que foram usados esses dois. muito bacana. Obrigada. Oi, Túlio, bom dia. Bom dia. Você chegou a compilar, só a título de curiosidade mesmo, rodar nuvem de palavras e compilar com aquele que busca a inter-relação? Sim, eu fiz uma nuvem de palavras, mas eu acabei que eu removi Suprimiu ela. por conta do. Aham. Não, Isso. só Mas interessante eu para a fiz gente a nuvem de ver, palavra, né? fiz a nuvem Uhum. de palavras também. Fiz algumas modificações nela para perceber algumas diferenças. E ela ficou bastante parecida com aquele gráfico de similitude. Aquelas mesmas Sim. palavras, elas apareceram bastante. Então, é, ela ia mostrar de uma forma visual algo em comum com a similitude. Não, mas eu acho que se fosse para escolher, você foi feliz, porque o que mais a gente vê ficou diferente, porque o que mais a gente vê é da nuvem de palavras, mas a ideia de correlação, como você trabalhou com duas, planejamento estratégico e né, ó, dois temas, vamos dizer assim, a de correlação, eu penso que te representa mais. Só curiosidade mesmo. Obrigado. Mais alguém? Permite, Cláudio? Claro, Alex, fica à vontade. Bom dia a todos, a todas aqui. Saudar os participantes dessa sessão e parabenizar os que já apresentaram. Ainda falta uma apresentação, né? Eu estou num lugar um pouco barulhento, que eu estou presencialmente aqui no SEMEAD e não tem um lugar muito reservado para a gente poder estar participando. Estou num lugar aberto aqui, mas queria aproveitar para fazer algumas observações desse trabalho do Túlio, né? Que também, a exemplo aí do Gabriel, foi um trabalho de graduação, né? É um trabalho de TCC e o Túlio sempre muito zeloso no que ele fazia, né? A gente viu o potencial de estar pegando esse trabalho aí e estar compartilhando com a comunidade através aqui do evento, né? E não só isso, né? O Gabriel, o trabalho do Túlio com certeza abriu portas para que ele ingressasse no mestrado onde ele se encontra hoje. Então, o trabalho apresentado não tem uma ligação diretamente com o tema atual do mestrado, mas sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, que serviu de muita base para que ele possa já largar na frente na pesquisa bibliográfica, na questão metodológica, na delimitação do tema em que ele está trabalhando no mestrado, né? Então eu tenho certeza que mesmo não conscientemente ele está tirando proveito disso tudo. Então é muito legal essa questão aqui do SEMEAD de dar essa abertura para trabalhos não só de pós-graduação, mas também de graduação, porque a gente consegue fazer emergir casos como esses, né? O trabalho do Gabriel, o trabalho aqui do Túlio, que são alunos aí que vêm da graduação com algum destaque. Então, parabéns aí ao Túlio pela participação aqui, apresentação no primeiro evento, que vai ser o primeiro aí de muitos, né? Devolvo aí a palavra para você, Cláudio. Obrigado, Alex. Primeiro que é um privilégio poder participar presencialmente, né? Depois da pandemia virou um luxo poder ir presencialmente em eventos tão valiosos como o SEMEAD. Muito gostoso, muito bom. Exatamente. Por mais que a gente faça online as conexões e tal, mas tomar um café junto, trocar uma ideia, né? É bem bacana. E Ô, Túlio, você está vivendo numa época... Oi? Ontem, Cláudio, eu vi um dia antes e pude participar de uma visita técnica. E foi um momento muito bacana. Quem tiver a oportunidade de vir no SEMEAD no futuro, que se inscreva na visita técnica, porque não só a visita em si, né, e o que é discutido, o que você acaba observando lá nos ambientes, né, você troca uma série, aproxima, não tem jeito, né? Nós éramos um grupo de 20, eu devo ter conhecido pelo menos umas 10 pessoas, trocado contato e visto algumas semelhanças entre o que faz, então realmente vale a pena
se programar para participar em algum momento. Mas a gente tem que forçar também fazer o networking online, né? Então, se forem postar aí Instagram, Facebook, marca a gente aí, que a gente replica. Sempre vai ter algum aluno curioso que vai ver o tema que está fazendo e a gente está replicando, de repente fazem conexões, contatos, né? Muito bacana como a academia se envolve nas temáticas, né? Muito bem. Ô, Túlio, quando você viver num tempo que você escolhe as ferramentas ali e rapidamente você elabora, é muito bacana. Não vou nem contar a minha idade, mas quando eu precisava de um livro, eu precisava de 15 dias para esperar chegar, quando pedi emprestado para uma outra universidade, que passava por fax pedindo, tá? Então, fique muito feliz de poder fazer assim tão rapidamente o acesso a todo esse material aí e a metodologias. Ok, gente. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Então, devolvo a palavra para o Edson. Olá, meu nome é Juliane e eu sou uma das autoras do artigo Strategic Crisis Management Responses of Brazilian and Finnish Micro and Small Enterprises. As pequenas empresas podem ser particularmente vulneráveis a crises devido a características relacionadas ao seu tamanho. No entanto, as pequenas empresas também apresentam uma vantagem estratégica em relação à sua flexibilidade e adaptabilidade, o que lhes confere a capacidade de reagir mais rapidamente a ambientes em mudanças. As pequenas empresas, porém, não podem adaptar diretamente as práticas de gestão de crises aplicadas nas grandes organizações. Assim, é necessário um entendimento mais detalhado do planejamento de crises, da improvisação e da capacidade de enfrentamento dessas empresas. Dada a importância econômica e a vulnerabilidade desses pequenos negócios, precisamos entender como seus proprietários pensam e agem em relação aos esforços de gerenciamento de crises, principalmente no caso de interrupção dos negócios, como o caso da pandemia de Covid-19, que ilustrou essa vulnerabilidade. Essa pesquisa comparou as respostas à crise no Brasil e na Finlândia, destacando as diferentes estratégias de gerenciamento de crises adotadas pelas empresas nos dois países. O problema de pesquisa envolveu 3 perguntas. Quais foram os impactos de curto prazo da Covid-19 nos negócios? Como os empreendedores responderam à pandemia de Covid em relação à teoria de contenção, perseverança e inovação? E como as respostas se diferenciaram tanto no Brasil como na Finlândia? Assim, o objetivo geral deste estudo foi investigar os impactos de curto prazo da pandemia de Covid-19 nos negócios do Brasil e da Finlândia e identificar as respostas gerenciais estratégicas dos empreendedores a essa crise externa aguda. Com base na teoria de Wenzel et al. 2020, nós identificamos 4 respostas estratégicas à crise, de contenção, de perseverança, de inovação e de saída. No entanto, a de saída representa a realocação de recursos e não foi usada neste estudo, uma vez que os dados empíricos foram de empreendedores que continuaram seus negócios apesar da crise. A contenção, ela ajuda no curto prazo. Algumas das principais estratégias de contenção foi o fechamento controlado, conhecido como corte de custos, e a proteção da liquidez por meio, por exemplo, da redução de jornada de trabalho. A perseverança foi mais viável no médio prazo. A estratégia de perseverança mais significativa foi o gerenciamento operacional da crise, em que medidas de curto prazo adotadas, como comunicação proativa e mudanças específicas da crise, ajudaram a ajustar as formas práticas de trabalho, por exemplo, o trabalho em home office. Por fim, a inovação ela foi vista como uma ação essencial no longo prazo, uma vez que empreendedores reconheceram oportunidades com base no cenário alterado pela crise e alteraram ou adaptaram seu modelo de negócio por algum tempo para aproveitar essa perspectiva. Com base nas características do contexto brasileiro e finlandês, nós temos que o Brasil é a maior economia da América Latina, mas enfrenta desafios como a incerteza política, a infraestrutura precária e a burocracia excessiva. Em relação aos impactos da Covid, a pandemia atingiu mais fortemente as economias de baixa renda. Houve uma redução na renda de quase 2/3 dos adultos brasileiros. A pandemia também acelerou a digitalização no Brasil. 83% da população empreendedora já usou mais tecnologia digital desde o começo da pandemia.
Houve crescimento em setores como comércio eletrônico, fintech, edtech e tecnologia da saúde. Por sua vez, a Finlândia teve um forte apoio do governo, altos níveis de inovação e apresenta um sistema educacional robusto. O impacto da pandemia sobre a renda familiar e o ambiente empresarial foi considerado bem menor. A digitalização, por sua vez, já estava consolidada antes mesmo da pandemia. Em relação à metodologia e à coleta de dados, nós temos que os dados foram coletados por meio de entrevistas conduzidas repetidamente com empreendedores abordando os impactos da Covid-19. A coleta ocorreu de março a junho de 2020 na Finlândia e de outubro de 2020 a junho de 2021 no Brasil. Usando a estrutura de resposta estratégica de Wenzel e Krause, o estudo se concentrou em contenção, perseverança e inovação, excluindo a saída, uma vez que não houve empresas que tiveram seu fechamento total. No contexto do nosso estudo, apenas a perspectiva de curto prazo é relevante e, portanto, adotada como nossa estrutura de análise. Aqui estão designadas as empresas brasileiras que foram estudadas, bem como as empresas finlandesas. No Brasil, a Covid-19 passou as operações, cancelou pedidos e os suprimentos ficaram escassos, reduzindo as receitas em até 100%. As empresas adotaram novos canais de vendas digitais para permanecer no mercado, buscaram suporte financeiro e ajustaram as operações para manter os negócios ativos, implementando demissões e cortes de custos para sobreviver. Na Finlândia, os setores online e de tecnologia cresceram devido ao aumento da demanda, incentivando mais uma vez a transformação digital. As ações de inovação incluíram a migração para formatos híbridos e online, e as empresas mantiveram e melhoraram seus serviços. Elas também cortaram custos e ajustaram suas operações para sobreviver. As tabelas a seguir apontam ações gerenciais que foram identificadas, principalmente aquelas que estão notadas nos dois países, como, no caso da inovação, a reavaliação do modelo de negócios, da estrutura de custos ou de preços, o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, o aumento dos serviços das vendas online e a procura por novos funcionários. No caso da perseverança, tivemos algumas ações gerenciais semelhantes no caso da solicitação de apoio financeiro para a Covid, esses apoios financeiros administrados tanto pelo governo ou por instituições privadas, o uso do capital econômico, recursos livres, pessoais, e a solicitação de financiamento para desenvolvimento e investimento. No caso das ações de contenção, tivemos ações semelhantes nos dois países em relação à redução do horário de funcionamento ou interrupção temporária de negócios e acordos de empréstimos com o banco, além da redução das despesas pessoais. As empresas brasileiras estudadas demonstraram forte resiliência ao adotar diversas estratégias para lidar com as dificuldades e impactos da crise da Covid-19. Empresas como a B3, B4, B5 e B7 usaram a transformação digital e as mídias sociais para se manterem conectadas com seus clientes e explorar novos mercados, o que foi essencial para a continuidade de seus negócios. A perseverança foi evidente em casos como a da B5, empresa focada em B2B que teve que reinventar seu portfólio para atender o consumidor final, e da B3, distribuidora de bebidas, que obteve suporte financeiro com sucesso. Por fim, ações de contenção, como redução de custos e demissões, foram necessárias para a sobrevivência de empresas como B1, B2 e B6. Essas experiências destacam a importância da adaptação de estratégias diversificadas para lidar com a crise. Em geral, as empresas finlandesas estudadas adotaram diferentes estratégias em respostas à pandemia, que vão desde a redução de custos até a perseverança nas atividades principais e inovação em modelo de negócios. Empresas como a F1, F2 e F6 conseguiram se adaptar rapidamente no ambiente online, demonstrando perseverança e inovação. Outras, como a F3 e F4, tiveram que reduzir operações e custos para permanecerem viáveis. No geral, a resiliência e a capacidade de adaptação foram cruciais para a sobrevivência e o sucesso durante a crise, destacando a importância de estratégias diversificadas para enfrentar tempos incertos. Esse estudo
Comparativo Internacional analisou a gestão de crise em pequenas empresas no Brasil e na Finlândia durante a pandemia de Covid-19. Por meio de entrevistas com proprietários e gerentes, foi identificado que as empresas adotaram estratégias diversas, incluindo redução de custos, perseverança e inovação. Resiliência e adaptabilidade foram cruciais para a sobrevivência. A pesquisa destaca ainda que as ações de gestão de crise são semelhantes, independentemente do contexto, sendo influenciadas mais pela motivação e competência dos empreendedores do que pelo ambiente de negócios. Obrigada por sua atenção. Excelente, muito obrigado, Juliana. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Bom, enquanto alguém pensa aí, deixa eu fazer um comentáriozinho. Durante a pandemia, nós tivemos um caso bem interessante aqui no Brasil de empresa que se adaptou muito lentamente, ficou esperando, assim como as universidades aqui no Paraná, as estaduais, eu sou do Paraná, de Cascavel, sou do PPGA-DM aqui. Nós tivemos um calendário atrasado até hoje, por conta do início da pandemia. Nós começamos agora o segundo semestre de 2024, a Kelly estava apontando que ali também. E nós tivemos casos de faculdades particulares que no dia seguinte fizeram uma reunião às 7 da manhã e às 8 horas já começaram com uma aula remota de qualquer jeito. Pode fazer do jeito que você quiser, por WhatsApp, por Zoom, por Google Meet, deram um jeito. Aí foram produzir material, montaram um estúdio ali simplificado, outros fizeram em casa. O importante era ter aula. E deu certo. E a gente viu um caso de um gigante, né, que foi a Cogna, que entrou nessa de ficar esperando um pouquinho, né? Então, todo um grupo, e teve uma desvalorização das ações na Bolsa, assim, né? Gigantesca. E ali na pandemia mostrou, então, a diferença entre um gigante se mexendo com uma estrutura muito rígida e os pequenininhos dando seus pulos, né? Dando um jeito de sobreviver. Isso foi bem, bem claro. E, bom, falei bastante aqui. Alguém quer fazer comentários? Acho que o Alex abriu o microfone ali na hora que comecei a falar. Juliane. É só uma dúvida, Juliane, parabéns pelo trabalho. Eu não sei se eu passei batido aqui, eu confesso que eu não li o artigo e estou me baseando aqui na apresentação. Por que da Finlândia? Então, na verdade, vocês me escutam bem? Sim. Então, na verdade, essa relação com a Finlândia é um grupo de pesquisa que nós temos aqui no PPGA da UFO, né? Eu sou aqui de Uberlândia, estou aqui no PPGA. Eu vim da graduação também, atualmente eu estou no doutorado já, estou finalizando, né? E esse artigo ele foi um gancho aí do meu doutorado, que nós tínhamos as minhas orientadoras, professora Verônica e professora Vérica, elas tinham esse contato, né, com os pesquisadores da Finlândia. Inicialmente, o meu doutorado ia ser vinculado a eles também, a gente ia fazer um estudo comparativo, né, um modelo de maturidade de vendas que tem lá e não tem aqui, para micro e pequena empresa, mas por consequências acabou não tendo, eu não cheguei aí para a Finlândia para fazer essa pesquisa, por outros motivos pessoais, e aí acabou que assim a nossa relação continuou e nós fomos fazendo pesquisa conforme o possível, né? E como a gente estava fazendo pesquisa aqui com micro e pequenas empresas e eles também estavam fazendo lá, por que não tentar fazer essa comparação? Claro que existem muitas diferenças entre os países, e isso é algo que a gente precisa deixar claro, né? Porque somos um país, né, que temos diferenças estruturais com a Finlândia, um país de primeiro mundo, avançado, né? Mas a gente conseguiu encontrar também convergências, né? Então, assim, foi bem legal a prática desse estudo. Muito bacana, Juliana. Obrigado pela Agora eu explicação. entendi, então, ser orientada da Verônica, né? Eu sou. Está explicado, então. Excelente, viu? Obrigado. A Verônica tem muito contato, né, com o pessoal de lá, o Matt, a Ana Maria, que já estiveram aqui em Uberlândia também. Então, a gente tem bastante esse contato mesmo, pessoal, e por isso os estudos. Bacana, parabéns. Obrigada. Mais alguém? Não? Então, eu devolvo a palavra à Juliana. Se ela quiser fazer mais algum comentário sobre o trabalho em si, a gente passa para o Gabriel aí finalizar, para o Edson Rocha finalizar. Cláudio, eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né, de apresentar esse trabalho aqui. Eu vi aí
dois excelentes trabalhos vindo de graduação. Parabenizo também os meninos, a Flávia também pelo seu trabalho. Eu passei por essa trajetória aí e sei como é importante, né, nós começarmos aí desde a graduação, trilhar esse caminho, né, da pesquisa acadêmica, e sei o quanto que isso foi relevante, o professor Alex comentou, né, do mestrado do Túlio, e realmente faz toda a diferença, e eu vim para o mestrado também incentivado pelos meus professores, do mestrado eu fui para o doutorado incentivado pela Verônica, então, assim, eu tenho só a agradecer pela minha trajetória e falar que vocês provavelmente vão seguir por aí também, mestrado, doutorado, porque esse é um caminho que, para quem gosta, vale a pena, né? A gente tem que buscar. E esse artigo foi uma consequência disso, e hoje eu me vejo fazendo artigo aí com pessoas de fora, que é uma honra para mim. Então, assim, eu que comecei lá pequenininha, né? E hoje tá aí fazendo artigo com pessoas, né, de fora é realmente muito satisfatório. Então, só queria deixar isso bem claro e parabenizá-los aí pela pesquisa acadêmica. Sempre uma honra participar do SEMEAD. Maravilhoso comentário, cheio de incentivos, Juliano, que a gente viu trabalhos de alta categoria aqui, Exatamente. independente do nível acadêmico, independente de ser de graduação, doutorado, mestrado, seja lá o que for, todo mundo aqui com condições de ir muito longe. Muito obrigado pelo comentário aí, cheio de incentivos. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então nós vamos encerrar a sessão, é isso, Edson? Eram 4, é isso? Sim, sim, pessoal. Parabéns a todos. Só lembrando que tem um link para vocês fazerem a avaliação dessa sessão. Coloquei aqui no chat no começo, viu? Todo mundo puder participar. E parabéns a todos. Muito obrigado a todos pela participação excelente, pelo empenho, que a vida acadêmica, profissional e pessoal seja cheia de alegrias, prosperidade, sucesso e que mantenham sempre as boas relações, sejam elas por videoconferência, seja com um cafezinho aí direto no presencial, né, Alex? Porque a academia é feita de relações, está aí a Juliana mostrando isso, ó, são relações que vão abrindo portas para você para o resto da vida. Cada um construindo a sua imagem a cada dia aí e levando essas relações aí para sempre. É muito bacana. Então, muito obrigado a todos pelo empenho, por participarem, prestigiarem o SEMEAD, que é um evento tradicional e que está cada dia mais bacana, né? Cada dia mais sólido, mais cheio de ramificações. E aonde você vai, aqui no exterior, todo mundo já ouviu falar da USP. E isso é muito bacana, né? E todas as outras universidades, né, como aqui eu trabalho, a UniOeste, as que vocês estão trabalhando, estudando, elas vão aos poucos aparecendo no ranking, aos poucos nossos estudos vão se transformando em riqueza para as empresas, para as pessoas, e aí nós saímos dessa condição aí, né, Juliana, não ficar lá tão atrás dos países tão desenvolvidos, né? Exato. A gente pode chegar lá, e a academia tem esse papel. O professor Almir Ferreira de Souza sempre fala uma coisa, que nós temos uma dívida com a sociedade, principalmente com as pequenas e médias empresas. Então, parabéns a todos, que todo mundo aqui fez aí um trabalho que serve muito bem para ser replicado na prática por outros, e isso é uma socialização de conhecimento, uma devolutiva para a sociedade, né? Na maioria dos casos é quem paga um pouco a conta dos nossos estudos aí. Então mantenham sempre um pezinho na academia, um pezinho no mundo empresarial, um pezinho aí no mundo real, para a gente poder ter essa leveza aplicada à geração de riqueza com muita categoria. Muito obrigado, gente. Foi um prazer enorme. Se alguém quiser, então, for publicar alguma coisa, marca lá a gente, segue nas redes sociais lá, marca, a gente replica lá nos stories lá, tá? E aí fazer o teu trabalho aparecer lá. Muito obrigado. Tenham todos um bom evento e espero vê-los por aí. Tudo de bom. Obrigada, Quer gente. falar alguma coisa? Obrigada. Obrigado, tchau, tchau, bom dia. Bom dia. Mais. Bom dia. Pronto. Sobramos nós, Edson. Já Tchau, viu? encerrou a Prazer em lhe gravação? conhecer. Tu tá só nessa sessão ou tem outra ainda? Só nessa sessão, só nessa Só sessão. nessa sessão. Então, Tá bom. agradeço muito aí o teu socorro, viu? Tá Desculpa bom. o atraso ali, obrigado pela paciência. Imagina, essa foi a minha segunda sessão ainda. Opa, Tô aprendendo, acho que eu nunca tinha usado o Zoom.
Eu já tinha usado, mas usei lá no começo da pandemia, depois nunca mais Pois usei, é, então estava desatualizado. E aí, quando você ficou tem ele tudo coisado instalado, aqui. ele não me deu o caminho para você abrir online, sabe? Ele abrir Aí direto foi. no navegador. Eu tentava Sim. abrir no navegador, abrir outro e tal, ele não deixou, ele me jogava sempre para o Ah, meu aplicativo. Deus. Mas então tá bom. Tá Muito certo, obrigado, obrigado, foi um viu? prazer Prazer em lhe conhecê-lo. conhecer. Precisando de alguma coisa aqui do Paraná, aqui, mais especificamente de Cascavel, nós Ó, estamos tem aqui no. Cascavel aqui também. É Acaba Cascavel aqui também? perto. Que Tem. legal, É uma região metropolitana aqui de Fortaleza. que bacana. Estão precisando de nós aqui, ó. Salva meu nome aí, você tem meu contato, salva aí. Tá E a gente certo. está aqui, tá? Tá bom, obrigado. Tudo de bom, foi um prazer. Bom Tchau. evento aí. Prazer também.